Olá, meu irmão, minha irmã. É uma grande satisfação encontrar você aqui nesse dia, 1º de abril, primeiro dia do mês que se inicia, que nós possamos viver esse mês santamente e conforme a vontade do Senhor. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 31 a 42, que nós possamos pedir as luzes, que vêm do céu, as luzes que vêm de Deus e a graça para podermos santamente meditarmos essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos à leitura? Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: Nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois é da parte do Pai que eu saí e vim. Não vim por conta própria, foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos na meditação do Evangelho de São João. O Evangelho vai seguindo, Jesus, conforme vai se aproximando a grande semana, a Semana Santa. Próximo domingo já é domingo de Ramos. Ele também vai se aproximando na liturgia. A liturgia vai aproximando do momento, do grande momento de paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos Jesus no templo, ensinando e conversando com os judeus. Esse evangelho, nós percebemos dois momentos chaves. O primeiro momento em que Jesus vai estar falando da liberdade e o pecado, e depois sobre a descendência de Abraão. É interessante nós vermos logo no começo que Jesus diz, que o trecho do Evangelho diz: Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele. Veja que já existiam ali judeus que acreditavam nas palavras que o Senhor transmitia no templo. E Jesus fala: Se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Percebam que, apesar do trecho dizer que eles acreditaram nele, Jesus faz uma menção, dizer que sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, eles não eram discípulos por completo, eram discípulos meio que sim, meio que não. E Jesus vai falar para eles permanecerem na verdade, permanecerem na sua palavra, pois na palavra de Deus é que eles conheceriam a verdade e a verdade os tornaria livres. Eles não aceitam muito bem essas palavras e questionam Jesus. E dizem que nunca foram escravos, são descendentes de Abraão e que nunca foram escravos. Porque Jesus vai dizer que eles, conhecendo a verdade, se tornarão livres. Então Jesus responde: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Meu irmão, minha irmã, o pecado nos escraviza, o pecado nos domina e nos prende.
nos faz acorrentados e amarrados. E aqui nós possamos ter uma visão mais ampla do que vinha a ser pecado. Muitos de nós, católicos, temos a compreensão de que o pecado é simplesmente matar e roubar. Se eu não mato e não roubo, então eu não peco. Veja, meu irmão, minha irmã, Jesus pede muito mais de nós. Jesus quer que sejamos muito mais generosos nos nossos gestos e nossos atos de caridade. Veja que Jesus, ele vai, em certo momento, dizer que no Sermão da Montanha, que vós ouvi dizer para não matar. E ele vai dizer que só o fato de você se colerizar, ou seja, o fato de você se irritar com alguém, você já cometeu o pecado. Outro momento ele vai dizer que não cometer adultério. E ele vai, quer dizer, a lei antiga dizia para não cometer adultério. E ele vai dizer, só o fato de você olhar alguém e cobiçar, você já cometeu adultério no seu coração. Então, esse pecado, o pecado escraviza você, e não é simplesmente só não matar e não roubar. Às vezes a gente mata uma pessoa, não necessariamente fisicamente, mas com palavras ruins que nós dirigimos às pessoas, com difamação, a popular fofoca. Nós falamos mal das pessoas e não percebemos que estamos matando a reputação das pessoas. Em seguida, Jesus vai mostrando que ele sabe bem que aquelas pessoas são descendentes de Abraão. Porém, ele questiona a conduta que Abraão teve e a conduta que eles estão tendo. Vejam, eles estão ali no templo e querendo, apesar de meio que acreditar em Jesus, mas também dispostos a querer matar Jesus. E Jesus vai recordar que Abraão não fez nada disso. Abraão, para quem não recorda, para quem não sabe, Abraão é nosso pai da fé. Lá no livro do Gênesis você vai encontrar a história de Abraão. E Abraão é aquele que abriu mão de uma terra melhor para seu sobrinho. É aquele que intercedeu, ou seja, que rezou a Deus para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. É aquele que acolheu estranhos na sua casa. É aquele que levou o seu filho para ser sacrificado, obedecendo à vontade de Deus, e no último momento Deus disse, não faça isso, e ele obviamente não fez. E essa conduta vai sendo exposta por Jesus e mostrando a contradição entre aqueles que se dizem filhos de Abraão e a prática de quem foi Abraão. Tanto é que Jesus vai dizer, se fosses filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Meu irmão, minha irmã, a fé sem obras é morta. Não adianta eu e você chegarmos aqui e dizermos eu sou cristão, eu sou católico, se a nossa vida, as nossas palavras de cristão e de católico não se casam com as nossas ações. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, o que você tem feito como cristão? O que você tem feito como católico? Você é aquele que está espalhando fake news, espalhando notícias falsas e até notícias verdadeiras, mas que não alimentam, não agregam, não trazem nada de bom para as pessoas. Meu irmão, aproveite essa oportunidade para espalhar boas notícias, já que nós não podemos realizar obras fisicamente, mas podemos fazer um gesto espalhando uma esperança, espalhando fé, espalhando amor. Um exemplo de caridade, você pode auxiliar seu vizinho, sua vizinha, às vezes um idoso, uma idosa, perguntando se ele quer que você compre alguma coisa na farmácia, no mercado. É um pequeno gesto, mas é um gesto de caridade, é um gesto que casa com a vontade do Pai. E Jesus é interessante nós vermos que ele sempre vai dizer o seguinte, vós fazeis as obras do vosso Pai, vós fazeis as obras do vosso Pai. E talvez a gente se pergunte, o que ele quer dizer com que Pai é esse que ele se refere aos judeus? Que Pai é esse que ele está se falando nos judeus? Se a gente ler rapidamente o versículo 43,
do mesmo evangelho, ou seja, o versículo seguinte a esse aqui, ele vai dizer: por que não entendeis minha linguagem? Porque não sois capazes de escutar minha palavra? Vosso pai é o diabo, e vós quereis cumprir os desejos do vosso pai. Percebo que esse é o pai que Jesus fala para os judeus. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos seguir o Pai do céu, o Pai do céu, e não o pai deste mundo. O mundo já é sob o jugo do maligno. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, nessa nessa quarta-feira, 1º de abril, que nós possamos decidir a que Pai nós seguimos, ao Pai do céu, ou ao Pai desse mundo, ou ao Pai desse mundo, ao Pai desse mundo que é o maligno. Comente aí, faça os comentários no nosso vídeo, curta, comente e compartilhe. A sua interação conosco é muito importante e valiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.